A paz de Jesus e o amor de Maria, meu irmão e minha irmã que acompanham do grupo de oração Face de Deus em Pinheiros. Eu estou aqui hoje, meu nome é Roberto, eu fui convidado pelo Senhor para estar pregando e dirigindo a palavra hoje com vocês. Hoje é um tema bacana que a gente sempre vê, seja na missa ou nos grupos de oração, a gente sempre escuta falar de Lucas 1, que é onde tem os primeiros passos para o nascimento de Jesus, onde o anjo entra em contato com Zacarias, e anuncia sobre o nascimento de João. Depois o anjo conversa com Maria e fala sobre o nascimento de Jesus, e posteriormente com José, falando que ele será pai do menino Jesus, ele que irá criar o menino Jesus. Mas hoje, de forma especial, a gente vai falar de Lucas 1:35, onde o anjo aparece pela segunda vez, que é conversando com Maria, porque ela fica na dúvida, como isso irá acontecer? E aí a gente vai ler sobre isso agora. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, lá em Lucas 1:35, onde vai dizer assim para nós: Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito forte isso que está citando esse texto, onde diz que a força do Espírito Santo envolverá. Maria, naquele momento onde o anjo anunciou, talvez ela estivesse com muita dúvida, com muito medo, mas naquele momento eu tenho certeza que o seu coração se acalmou, porque foi onde disse que o Espírito Santo iria vir sobre ela e a força de Deus iria te envolver. E quantos de nós hoje estamos frustrados, às vezes não sabemos por onde andar, porque nós perdemos um pouco isso, Ficamos assim, às vezes receosos. E hoje Deus ele quer trazer esse convite diferente para nós, de deixar essa força do Espírito Santo agir. Nós, enquanto RCC, sempre suplicamos a presença do Espírito Santo. Eu sempre lembro disso, tem cerca de 6 anos que eu participo de grupo de oração, 5 ou 6 anos, e desde o começo a presença do Espírito Santo é clamada, ela é vivida. E isso tem se apagado em muitos. Muitos têm deixado de lado esse clamor ao Espírito Santo, essa súplica ao Espírito Santo. E quando Deus fala de restaurar em nós, logo que me vem em sua cabeça restaurar essa chama do Espírito Santo que às vezes tem se apagado dentro de nós. Mas meu irmão e minha irmã, o dia que o Espírito Santo se instalou dentro de você, ele fez morada, ele fez uma casa para não sair mais. E por isso nós devemos clamar. Mesmo que se esfriou, como você pode observar, Maria aceitou aquilo que foi incumbido sobre ela. Maria aceitou ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Quando Maria aceita, ela decide ser íntima do Espírito Santo. Tão íntima do Espírito Santo que lá na frente, em Atos dos Apóstolos, Atos 1:14, vai nos dizer que Maria estava lá com os discípulos reunidos em oração. Em Atos 1:8, tem uma frase mais marcante ainda, um trecho do versículo mais marcante ainda, que vem nos falar assim, se você quiser até pegar e depois pode pegar e conferir, Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Deus já tinha falado com Maria. Lá em Lucas 1:35, ele já tinha falado com ela que o Espírito Santo ia encobrir, envolvê-la. E o poder dele ia parar sobre ela. E novamente, ele vem dizer: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Em meio a todo desânimo, toda tristeza, entre aspas, todo fracasso, quantos de nós tem se esquecido disso?
que o Espírito Santo é aquele que nos dá força, é aquele que nos vai fazer perseverar para seguir adiante. Quantos de nós têm deixado essa lição de lado e têm esquecido até mesmo de clamar no Espírito Santo? Quantos de nós não têm sido íntimo com o Espírito Santo, com Jesus, assim como foi Maria? Maria, a primeira que se aprofundou e foi íntima do Pai, porque ela não foi escolhida à toa, ela já era íntima de Deus, do Espírito Santo, e a mãe de Jesus. Se você está com dificuldade hoje, irmão, de seguir o seu caminho, se você está precisando ser revigorado, use o molde de Maria para experimentar de uma maneira melhor esse Espírito Santo, para ser mais íntimo. Por isso, coragem. Tenha coragem para seguir à frente, mesmo com as dificuldades. Tenha coragem para abraçar esse Espírito Santo e dizer: sim, Espírito Santo, eu te aceito, eu te quero, eu preciso de ti nesse momento. Tenha coragem, irmão. Por mais que você esteja se sentindo deslocado durante a oração, o que o Senhor colocava muito forte no meu coração é isso, muitas pessoas se sentindo deslocadas. Por mais que você esteja se sentindo assim, clame o Espírito Santo. Se fosse para mim colocar um trecho aqui para você, seria: o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá. E descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. 2 vezes. Tem mais, mas essas 2 vezes são especiais essa noite. Porque o que o Senhor quer te dizer é o seguinte: primeiro, você não está sozinho. Independente do que esteja acontecendo, você não está sozinho. Segundo, o Senhor irá te ajudar. O Senhor te dará força. Então, no momento que você não está aguentando mais, é ao Senhor que você deve recorrer. E por terceiro, se você não está sozinho, se você tem a força de Deus, por que você não chama Deus de amigo? Por que você perdeu aquela intimidade com o Senhor? O que aconteceu para que isso acontecesse? Para que você ficasse tão distante? Talvez a igreja tenha ficado fechada há bastante tempo e você não tenha mais aquela vida em comunidade, mas esse foi um tempo que você pôde estar mais perto de Deus, onde você teria mais tempo para orar e estar junto com o Senhor. Eu queria te dizer agora, irmão, uma coisa simples. A gente tem aqui um copo, como você pode ver. A gente vai falando, né? A gente vai ficando com sede, então dá vontade de tomar água. Só que um copo sem água não acaba com a minha sede. Então eu preciso de água. Como é bom ser saciado, não é? Como é bom sentir quando você está assim ofegante e bebe um pouco de água. Opa, que bom! E assim a gente deve ser com relação ao Espírito Santo também. A gente deve deixar Deus desse jeito. Tá vendo? Bem cheio. E aí você tomar todo esse Espírito Santo para você. Mas eu quero te dizer ainda mais. Assim como o copo vazio não te mata a sua sede, só quando ele está com água, quando você também está vazio, você não sente nada, você não tem nada, então você não oferece nada. Enquanto um servo de grupo de oração, você não tem que ficar apenas completo do Espírito Santo. Você tem que se encher e deixar Deus transbordar em você, porque é assim que Deus vai fazer o milagre na vida de outras pessoas. É preciso que você esteja tão cheio do Espírito Santo que comece a transbordar. É preciso que você esteja tão cheio do Espírito Santo que as outras pessoas ao seu redor sintam a graça do Espírito Santo também. Tá vendo quando tá cheio e começa a entornar? É isso que a gente precisa ter de lição hoje.
O Espírito Santo virá sobre ti e te envolverá. Você está protegido pelo poder do Espírito Santo. Você não está sozinho. Abrace isso, irmão. Deixa Deus te restaurar. Acredite em Deus. Acredite na sua presença. Não tenha medo. Saiba que Jesus está do seu lado. Que Jesus está contigo. E hoje, em especial hoje, Ele me chamou aqui de Ecoporanga para falar com você, para receber essa força do Espírito Santo, para deixar essa força do Espírito Santo agir em você, mas para não ficar somente em você, para agir na vida das pessoas que estão ao seu redor também. Talvez ainda não chegou o momento de estar todo mundo junto, se abraçando, indo à igreja, aquela multidão, mas ainda é o momento de você dobrar o seu joelho e dizer: vem Espírito Santo. Assim como eu aprendi há 5 ou 6 anos atrás, até hoje nós temos que dizer: vem Espírito Santo. Uma coisa que sempre me diziam no começo da caminhada da renovação carismática era: tudo que você for fazer, peça orientação ao Espírito Santo. Ao acordar, o que vamos fazer junto hoje, Espírito Santo? Por isso, deixa o Espírito Santo te envolver. Assim como ele foi até Maria, assim até como foi nos apóstolos no cenáculo. Eles estavam com medo, eles estavam sendo perseguidos, mas deixaram o Espírito Santo agir. A promessa de Deus não fica restrita só lá nos apóstolos. A promessa de Deus é para mim e para você. A promessa de Deus sobre o Espírito Santo é para todos nós. Então, deixa o Espírito Santo agir em você, para que nós não sejamos pedra na vida de ninguém, mas para assim que sejamos uma corrente de graça. Levemos essa graça do Espírito Santo até todos os nossos irmãos. E assim por diante. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te dar força e a sua vida será restaurada. Ele vai fazer, Ele pode fazer. Confie em Deus, tudo vai dar certo. Deus abençoe cada um de vocês e que fiquemos em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.